O ser humano precisa urgentemente voltar à essência. O ser humano a abandonou em detrimento de projetos coletivos, projetos ideológicos, projetos de consumo, de falsa felicidade, de ostentação, de domínio, de poder. A humanidade hoje está fora do seu caminho porque as pessoas romperam com a sua essência. O que observamos ao nosso entorno são pessoas sem essência. A essência lá está soterrada. A essência está encolhida dentro das pessoas, ressecada. Pensemos um vidro com tinta, onde a tinta seca dentro do vidro. E por fim ela não pode mais ser utilizada para nada, ou qualquer outro líquido. Assim é o ser humano. A sua essência espiritual está ressecada, abandonada, deixada de lado, porque as pessoas voltaram o olhar demasiadamente para fora, para as extravagâncias, para as promessas dos aproveitadores, os divisionismos da sociedade, os conflitos, as brigas. Tudo na vida basicamente virou poder, ostentação, dinheiro e extravagância. Não que o dinheiro não deva ser buscado, ele faz parte da vida. Sem ele não sobrevivemos aqui na Terra, neste mundo moderno. Só que o dinheiro precisa estar no seu devido lugar, como meio de troca. O ser humano precisa ter limites na questão do dinheiro. Ele precisa colocar em primeiro lugar o seu desenvolvimento espiritual, precisa trabalhar a sua essência espiritual e buscar a quantia de dinheiro que necessita para sobreviver, guardar alguma quantia para necessidades, para poder realizar projetos de vida e fica por aí. Mas o problema é quando as pessoas abandonam a sua essência, buscando apenas o dinheiro. Daí acontece uma desgraça, acontece um desajuste, um abandono das questões essenciais. Infelizmente, os seres humanos abandonaram as coisas mais importantes da vida. Abandonaram a essência, desistiram da essência. As pessoas estão apenas aqui, no cabeção, no piloto automático, fazendo um uso unilateral do raciocínio, conforme explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. O que é o uso unilateral do raciocínio, da mente? É quando o ser humano parte apenas da mente, quando o ser humano considera apenas a mente. Isso acaba promovendo um hipercrescimento mental, crescimento entre aspas, A mente fica hiperativa. Isso gera uma hiperatividade mental. E esta hiperatividade mental gera uma atrofia da essência espiritual. Os seres humanos, por mais modernos que se achem, são na verdade seres atrofiados espiritualmente. A essência está atrofiada, como a tinta ou qualquer líquido que secou dentro de um recipiente. Pensemos uma caneta, onde a tinta, por falta de uso da caneta, enrijeceu e a caneta não funciona mais. O homem moderno é uma caneta que não escreve. Por fora essa caneta parece estar em plenas condições, mas dentro a tinta ressecou. A tinta não flui mais. Falta justamente no ser humano essa fluidez interior. O que é a fluidez? É a capacidade de posicionamento. A fluidez é a capacidade de receptar boas energias, de captar boas energias, de se movimentar na vida, de estar disponível à vida, de estar com o peito aberto para os chamados da vida. Mas o ser humano hoje encontra-se desligado da vida. Criou uma falsa vida, onde ele se tornou um autor incapaz de elaborar coisas positivas, mas se acha um autor
super desenvolvido. Por quê? Porque a mente, além de extraviar o ser humano, limita a sua visão. Se o ser humano hoje se acha tão grandioso, tão potente, tão capaz, é porque encontra-se sob a limitação mental, a atrofia mental. Isso rouba do ser humano a capacidade de enxergar, de se movimentar. E daí a essência espiritual vai sendo relegada, vai sendo negligenciada. O que as pessoas ainda vez ou outra ouvem ou sentem da sua essência gera um mal-estar. Nessas pessoas com um excesso de mente, onde a intuição surge vez ou outra, ela gera um desespero, porque as pessoas daí percebem que tudo está errado em suas vidas e não querem apostar nessa visão interior que vem da essência, que emana da essência. Essas pessoas querem continuar com tudo na mesmice, no condicionamento, na programação mental, porque a mudança, ela gera o mal-estar. Mas não existe melhoria, não existe mudança, não existe transformação sem um certo mal-estar que é resultante da ruptura com os velhos conceitos, a ruptura com os condicionamentos, as correntes mentais, os dispositivos sociais e culturais que vão chumbando o ser humano ao chão, impedindo a sua livre movimentação. Hoje, a humanidade depende, acima de tudo, não de transformações sociais, culturais, políticas. A humanidade depende, acima de tudo, de uma transformação interna, interior nas pessoas. As pessoas precisam acordar dentro de si, precisam resgatar a sua essência, pois sem esse resgate espiritual, uma mudança verdadeira e de fato não poderá ocorrer. As pessoas continuarão na mesma enquanto não efetuarem este contato, este resgate da essência. As pessoas precisam contactar a sua essência através da intuição. A essência está ali, apontando caminhos, direcionamentos, orientações. A intuição está sempre disposta a despertar, a acordar e assumir o direcionamento. Basta permitir que a intuição aflore, que ela mude a vida do ser humano positivamente. Não na perspectiva dos modismos, das tendências, não. Falo aqui da mudança de fato, daquele que se abre espiritualmente, se conecta à luz, porque a recepta dentro de si através da intuição, e daí se capacita a promover mudanças sólidas e agregadoras, como tem de ser. Se o ser humano não partir de dentro, se o ser humano não efetuar mudanças sólidas dentro de si, o tempo continuará passando e nada será agregado positivamente em sua vida. Infelizmente, as pessoas se desabituaram, se desacostumaram a lidar com a sua essência. Aquilo que deveria ser o mais familiar e o mais pessoal na vida de alguém é hoje o mais estranho, o mais distante, o mais remoto. Porque o ser humano desaprendeu a ser. Desaprendeu a ser porque não tem contato com a sua essência. E não são as mudanças externas que poderão melhorar a vida. Não é fora de si que o ser humano deve investir. É em si próprio que o ser humano deve investir, apostar. Porque a mudança é um processo lento, de dentro para fora, que não se efetua do dia para a noite. Mas se o ser humano tiver uma boa vontade dentro de si, ele pode acelerar o processo da sua mudança. Ele pode colocar em prática questões importantes, que vão promover uma aceleração da sua melhoria, do seu estado interior. E isso reflete depois no ambiente externo e facilita muitas questões da vida. Tendo contato com a sua essência, o ser humano renasce, ele nasce de novo, passa a ser uma nova pessoa. E uma vez que o ser humano se torna uma nova pessoa, bem sintonizada, que vibra corretamente, as mudanças se realizam efetivamente, positivamente, como tem de ser
na vida, para que seja possível colher frutos agregadores. Então, tudo começa por um resgate da sua essência. Se o ser humano não resgatar a sua essência, ele não poderá melhorar na esfera individual e também não poderá contribuir na vida de outras pessoas. E resgatar a sua essência significa ativar a intuição, ativar o espírito. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!